E aí, pessoal? Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Quem já tá aí? Tudo bom? Quem tá chegando? Hoje vamos ter um tempinho de live aqui muito legal, com um tema muito bacana, falando sobre finanças e ESG, junto com a Ana Lúcia Soares, que vai entrar já já. Vamos ver aqui ela. Vamos ver ela já entrando. Eu quero ver o pessoal todo aí também nessa noite de pré-feriado, se agitando para comparecer aqui, dar seu alô, dar seu recado, vir aprender um pouquinho, vir conversar um pouco com a gente. Acho que vai ser bem legal. Para quem está entrando aí, Fabiano, Flavinha, que legal vocês estarem por aqui. A Aninha já está entrando, já vai entrar com a gente. Vamos começar já. Aí, aí. Ana Lúcia Soares. Ô, Fabiano, grande boi. Que legal, cara. Feliz aí de ver você aqui com a gente. Ele não está conseguindo participar, né? Nossa, Agora sim. E aí, tudo bom, e aí, querido? tudo jóia? E Tudo vocês? Vou jóia. tirar o óculos para não ficar dando reflexo. Tudo ótimo, tudo bem. Que bom que você está aqui, que ótimo. Pô, que legal. Fala, minha querida amiga Ana Lúcia Soares, mestre, Ivanzinho! mestre, grande mestre, futura doutora, pós-doutora. O que mais? Quantos títulos você vai acumular nessa vida? Caro, o que a vida permitir. E o pior é que é mais importante do que títulos, né? Mais importante que a teoria, você tem a prática. Você tem Exato. aí, né? Você une o melhor dos dois mundos, da academia e da prática do dia a dia. Puxa, você Isso é meu benchmark. Oh, somos um do outro. Eu acho muito legal quando a gente é metade acadêmico, metade prática, né? Eu acho que só um dos lados nos faz talvez ficar um pouco mais míopes, né? Então, quando você tem os dois mundos interligados, isso é fantástico, Ivan. Há 2 anos, quando me joguei no mestrado,
Isso abriu demais a minha cabeça, a minha mentalidade. Hoje eu confesso para você que eu sou uma nova pessoa, tanto profissional quanto pessoal. A gente brinca em casa, eu não pretendo deixar os meus títulos para lápide, Boa. pretendo usá-los bastante. Boa, 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 ótimo. Olha, para quem está chegando agora, para quem começou desde o começo aqui com a gente, deixa eu falar rapidamente aqui. Bom, eu sou o Ivan, né? Eu sou fundador do Mente Milionária, trabalho em bancos, no mercado financeiro há 22 anos. Eu trabalhei com a Aninha durante muito tempo, né? Eu chamo de Aninha com todo carinho, porque a gente se gosta muito, somos amigos de longa data. E assim, nós tomamos caminhos diferentes. Ela foi para uma diretoria, a gente trabalhava no private do Banco do Brasil. Eu saí do Banco do Brasil, ela continua até hoje no Banco do Brasil. Ela foi para a diretoria em Brasília, se especializou numa área que é justamente a área que hoje está em voga, que está todo mundo falando, que é essa área verde sustentável, a ESG. A ESG é tema da nossa live de hoje. E, assim, eu tinha que trazer ela aqui para a gente começar a falar na minha primeira live sobre esse tema, porque ninguém melhor do que ela, que está no meio, estuda sobre isso, estudou e está trabalhando. Ninguém melhor do que ela para falar sobre isso para vocês que vieram aqui aprender um pouquinho sobre esse assunto. Então, por favor, aproveite esse canal, aproveite esse momento para perguntarem, mandarem suas dúvidas, seus comentários, ou se quiserem fazer depois. A proposta é que a gente aproveite, comece hoje uma conversa de longo prazo. E que, se vocês quiserem, gostarem, eu tenho certeza que isso vai acontecer. É assim, que a gente repita isso por várias vezes, de várias maneiras diferentes. Então, Aninha, queria começar com aquela velha questão, né? Conta um pouquinho da tua história profissional, como é que você começou e como você chegou até onde você está hoje. Vamos lá, Ivan. Eu tenho uma carreira dentro do Banco do Brasil de quase 16 anos. Fora do banco, eu já trabalhei em outras áreas de comércio exterior, banco também, né? Eu trabalhei no Banco Americano de Investimento, que foi meu primeiro contato, e eu fiquei louca por esse negócio. Dentro do banco, eu trabalhei quase sete anos e meio no Private Banking, né? Eu tive uma carreira que começou como uma assistente que foi galgando ali o conhecimento e virando gerente private. Mas depois desse tempo eu fui provocada por um gerente geral. No começo eu fiquei meio desgostosa porque eu amava o que eu fazia, continuo amando o investimento financeiro, mercado de capitais é minha vida. Mas eu entendi que eu podia dar mais para a empresa que eu trabalhava e para mim também, óbvio, porque a gente é um só, né? É, indo para uma área que a gente chama de área meio, né? Eu não atendimento ao público, mas a uma área meio. E aí eu decidi e fui para a área de agronegócios. Eu estou há um pouco mais de 4 anos na diretoria de agronegócios, sou uma assessora sênior. Eu trouxe o mercado de capitais embaixo do meu braço. A diretoria não tratava desse tema no passado. A gente tinha basicamente ali LCA, né? Claro, o Banco do Brasil é a maior referência em LCA do país, mas assim, só tinha esse tipo de investimento. E eu estou trazendo já há pelo menos aí 2 anos e meio uma pegada bem forte com relação aos títulos do agronegócio e mais recentemente, vou colocar aí há 2 anos também, trazendo a questão da sustentabilidade, dos títulos com a pegada sustentável. Então, e aí por isso essa paixão, e eu culminou com o meu mestrado e eu resolvi fazer minha tese em cima de economia circular e os negócios de impacto. Então, para desmistificar e trazer um pouco mais esse conceito aqui, tanto no Brasil, o meu mestrado foi fora do país, mas com mais profundidade, né? Legal, isso é a tal das finanças sustentáveis, seria isso? Exato, exato, exato. E a gente aborda um pouco, assim, a gente aborda com mais profundidade sobre o ESG, né, ESG,
tão falado hoje, tão em voga hoje, Uhum. aqui no Brasil, carinhosamente conhecido como ASG, né? Qual que é a E, diferença? Fala para o povo aqui. O que é ESG, ASG? na verdade, é só uma tradução, tá? O ESG é Environmental, Social e Governance. Traduzindo para o português, é o ambiental, social e a governança, tá? Uhum. Então, quando a gente fala de ESG, é como as boas práticas das companhias nesses campos apresentam resultados no longo prazo, né? Uhum. Porque assim, toda transformação ela passa por um longo prazo. Então, as empresas que têm uma visão muito imediatista de curto prazo, elas não dão conta de fazer o ESG, ainda mais no momento como estamos. E aí eu não estou falando só a nível Brasil, não, tá, Ivan? Eu falo a nível mundial mesmo. Uhum. Esse tipo de coisa, a sustentabilidade, ela tem que ser algo de longo prazo, na pauta das empresas de longo prazo, tá? Então, assim, só para vocês terem assim, uma ideia, mais ou menos, é claro que a gente eu imagino focar nessa primeira live, né, como o Ivan disse, fazer uma série eu acho muito interessante cá entre nós, né, eu sou suspeita para falar isso, mas é um tema muito amplo, né, e para a gente focar aqui, ser um pouco mais assertivo neste primeiro momento, é tratar do cunho ambiental do agronegócio. Mas só para vocês terem uma ideia, o ambiental a gente pode tratar de emissão de carbono, aquecimento global, eficiência energética, gestão de resíduo, poluição, recurso natural. Assim, a gama é muito grande. Então, assim, a gente tem visto situações das empresas focando muito no ambiental, mas gerando verde, achando que ambiental é muito focado no agronegócio, mas vai muito além disso. A gente começa dentro de casa com a sustentabilidade. Falando de social, né, como é que as empresas se comportam, e vem as pautas da diversidade, da inclusão, direito humano, engajamento dos funcionários, a proteção de dados é de cunho social, política e relação de trabalho, relação com a comunidade, treinamento, pleno emprego, segurança alimentar. Olha só como tudo está engajado Uhum. dentro das três letrinhas. A segurança alimentar, nós estamos falando de algo ligado ao ambiental também, porque a prática de produção ela tem que ser sustentável, mas a segurança alimentar está dentro do social, tá? E falando um pouco de governança, são os índices de governança, ética, transparência, diversidade do conselho, estrutura de comitê, auditoria fiscal, política de remuneração. Então, assim, tudo isso, canais de denúncia, isso tudo faz parte da governança. E vou até além. Tá? Hoje, a gente tem visto muitas empresas dizendo ESG, mas pecam, às vezes, sem perceber no índice de governança, Uhum. né? A partir do momento que uma empresa ela é uma economia mista, por exemplo, é muito tênue essa linha de governança, porque, infelizmente, nós temos uma incoerência complexa de governo, né? Então, você afeta o índice de governança das empresas. Então, assim, fica muito sensível o mercado, tá? Então, é de se preocupar, sim. Então, assim, empresas com isonomia de comando, ela é muito bom. Entendi, entendi, entendi. Ou seja, é, esse mercado, esse novo mercado que vem surgindo, ele por si só, ele é extremamente complexo quando você fala de ESG ou ASG, como você preferir, né? E ele exige uma mudança de paradigma muito amplo. Talvez ele seja um pouco mais do que pode estar sendo vendido hoje pela mídia. Exato.
Exato. Não é tão simples. E, curiosamente, né, o que a gente tem discutido muito nos grupos que eu faço parte, de discussões, inclusive fora do banco, que a partir do momento que se cria um termo greenwashing, que eu já carinhosamente apelidei de ESG washing, tá? Então, o que acontece? São empresas que colocam no mercado, que fazem as boas práticas do ESG, mas que na sua raiz ela não pratica. Só que ela se beneficia do movimento, mas ela não, na prática, ela não é. Explica um Então, assim, pouquinho, Aninha, desculpa, explica um pouquinho o conceito de greenwashing, para o pessoal que não conhece. vamos lá. Digamos assim que quando você hoje tem uma empresa emite um título sustentável, tá? Ela está mostrando para o mercado que ela quer captar para um projeto, ou seja, para se transformar, e aí ela vai dizer o seguinte, olha, eu já sou, ou quero me tornar, e eu quero ter esse benefício deste mercado. Então, assim, ela aproveita a sua imagem, o seu valor de mercado aumenta, as suas ações. Então, assim, tudo isso você dá para a empresa uma visibilidade de mercado muito grande. E, de repente, ela, na hora que você vai para a auditoria dessa empresa, ela tem lá um trabalho escravo, por exemplo. Vou usar um exemplo prático. Empresas do ramo alimentício, por exemplo, de processamento de carne. Não vou citar nomes de empresas, porque assim, não é o motivo aqui, tá? Mas assim, vamos pensar em grandes empresas de processamento de carne. Elas trabalham num regime chamado integração. Então, por exemplo, não são elas que fabricam, não são elas que têm o boi. Okay? São produtores rurais que ela entrega o Nelore, ela entrega a ração, ela entrega toda a tecnologia e ela espera receber o produto já para o abate. Tá? É uma cadeia do agronegócio. O que acontece? Se o produtor rural não cumprir as boas práticas de bem-estar animal, como é que esta empresa pode se certificar de que a produção dela está atendendo ao critério ESG? Okay? Então, assim, exemplo prático, não estou falando o que elas fazem, eu estou citando uma cadeia que eu acho que fica mais fácil para o pessoal visualizar. Sim. E que é muito comum no agronegócio. O regime de integração hoje é um dos grandes vetores do agronegócio de exportação. E aí o que acontece? A China, por exemplo, que é um dos grandes compradores nossos de carne, né, de pecuária, vou chamar pecuária, porque a pecuária não engloba só o boi. Eles exigem esse selo para poder fazer a compra. Então, você está dizendo que você faz uma boa prática, você tem bem-estar animal, você tem tecnologia de ponta, mas o seu produtor rural integrado desmata para poder botar o boi. Tá. Entendeu? Isso é caracterizado um greenwashing. Entendi. Muito claro, muito claro. E aí a gente joga isso também para a questão do social. Eu estou usando o agronegócio para poder exemplificar. Mas a gente tem os índices de governança. Vamos imaginar, por exemplo, o que aconteceu com o caso da Arthur Andersen, com aquele balanço, que inclusive eu trabalhava na Arthur Andersen, por isso que isso ficou marcado, tá? com balanço fraudulento lá atrás. Isso faz um bom tempo isso, né? Já, não conta a minha idade. Não foi da Aaron, não, né? Foi da Aaron. Eu trabalhava não vou falar do ano, eu lembro. Não. Eu trabalhava na Arthur Andersen nessa época, que era a maior consultoria do mundo, mas nós tivemos um problema seríssimo de governança. E aí o que aconteceu? Isso é um governance washing. Foi fraudado um balanço para dar um retorno para a empresa, né, que estava sendo auditado, né, escondendo alguns problemas, e que isso ela poderia se capitanear em cima. Então é muito complicado, né, quando você já um tema novo, não é que é novo, ele não é novo, tá, gente? Nós estamos falando que o termo ESG começou em 2004
tá como iniciativa da Who Cares Wins, que é da ONU, tá? E assim, nós estamos falando de COP 92, assim, esse movimento da sustentabilidade não é de agora, tá? Mas assim, que tomou este corpo é recente. E aí, quando você começa a olhar, já nós temos um termo, washing, eu acho extremamente complicado, né? Assim, eu fico triste. Uma pessoa que estuda sobre isso, vê sobre isso, realmente nos entristece nesse modelo, tá? Entendi, entendi. Aninha, e essa profusão de fundos no país, como é que você vê isso? Hoje tem muitos fundos, alguns que são reconhecidamente trabalham com uma proposta de ESG. Eu realmente não queria dar o nome de nenhum um ou outro, mas eu posso dar o nome do gestor de um deles, que é conhecido, por exemplo, Fábio Alperovitch. Vocês devem conhecer. Uhum. Quem quiser conhecer quem é um fundo, vai atrás no Google, mas eu não vou dar o nome da gestora. Mas esse cara é um cara conhecido desde a gestora dele, desde que foi fundada, o foco dele é trabalhar com a proposta de ESG. Lá no começo dos anos 2000, quando isso nem era, como você falou, era conhecido por quase ninguém. Uhum. E ele vem batendo também hoje em dia com essa profusão, uma coisa que parece um pouco de modismo, mas por um lado é importante, é muito importante, né? Porque é uma tendência que a gente precisa, é necessário para o mundo que isso se instale, essa mudança de paradigma, né? Faz parte da nossa mudança. Sim. Por outro lado, como você falou, há de se ter esse cuidado com o greenwashing. Sim, falando um pouco assim dos investimentos, né? Eu acho que a gente tem que separar dois tempos e dois movimentos, tá? Vamos pensar, por exemplo, como é que uma empresa se financia na sustentabilidade, tá certo? Então, o que ela vai fazer? Ela vai emitir títulos de dívida, por exemplo, falando do agronegócio, você tem um CRA, você tem a LCA, porque cada título desse é de um emissor, né? A lei, ela coloca a LCA, que é de instituições financeiras, você tem os CRAs, que é de securitizadora, você tem o CDCA, que são agroindústrias, indústrias da cadeia do agronegócio, e você tem a própria CPR. Todos esses títulos, eles podem, até um debênture, tá? Eles podem ser certificados de verde. As empresas, elas emitem esses títulos como forma de capitanear recursos para seus projetos sustentáveis. Tá? Então, ela vai lá, divulga no mercado e capta o recurso. E o importante é dizer o seguinte, ela tem que mostrar para o mercado quem ela é, aonde ela está e para onde ela quer ir. Então, para que ela está capitaneando este recurso? Por isso que é importante essa divisão também de investimento, tá? O que acontece? O investidor vai lá e compra este papel no mercado primário, tá? Ele está fomentando o ESG. O recurso vai diretamente para a empresa. Para a empresa, para o projeto. Ela tem que demonstrar, através de KPIs, para o investidor, de tempos em tempos, pode ser semestral, mensal, anual, aplicação daquele recurso. Então, aquele recurso não vai para o caixa dela, não está livre. Ela tem que demonstrar para que ela pegou aquele recurso no mercado carimbado. Tá? Então, esse recurso ele é carimbado. Quando um fundo aplica, por exemplo, numa ação de uma empresa reconhecida como boas práticas de ESG, ele, na verdade, ele está basicamente fomentando o mercado secundário. Ele não está aportando na empresa e fomentando projetos. Porque é o seguinte, o mercado secundário entrou lá na bolsa, você está comprando o papel que está lá. Na verdade, você está fomentando o seu bolso. Para falar o português exatamente claro, você está fomentando o seu bolso. Tá? Então, assim, dizer que exclusivamente
Esses fundos que são baseados em ações de empresas nada mais são, a meu ver, do que um ETF, ou seja, é um fundo de índice de empresas que é muito comum no mercado americano, tá, Ivan? Uhum. Você tem lá o ETF da cadeia do lixo, por exemplo. Então, é um ETF de empresas que trabalham na cadeia do lixo que refletem um índice. Uhum. Então, quando você tem um fundo atrelado a ações que ele vai correr em cima da rentabilidade daquela ação, para mim nada mais é do que um ETF, Sim. tá? Assim, uma outra roupagem aqui no Brasil, tá bom? A partir do momento que o fundo aplicar em CRAs, por exemplo, um CRA emitido a 476, né, na CVM 476, ou uma debênture direcionada, por exemplo, para um fundo, aí você já tem realmente um fomento do ESG. Você está colocando dinheiro na empresa. E vai um parênteses aqui, desculpa, um parênteses rápido, para quem não sabe o que ela disse agora. Oferta 476 é um tipo de emissão de debêntures, ou uma captação de recursos pela parte de uma empresa, juntamente a um público muito seleto de investidores. Esforços restritos. Vou procurar um grupo muito restrito, são 75 investidores. Vocês, 75 vocês que estão nos vendo agora, que tem pelo menos 10 milhões, 20 milhões para aplicar, e desses 75, salvo engano, acho que são 50 ou 20, né? São 50. São 50 no máximo. No total são 50 slots, são 50 que vão poder aplicar, investir nessa minha captação. Porque o volume que vocês vão investir é um volume bem alto. Algo de 2, 5, 10, 50 milhões, alguma coisa bem alta. Obviamente que eu também vou oferecer uma rentabilidade para vocês bem alta. E, assim, você tem que ser algum cara que conheça muito de mercado. Por isso que eu não preciso divulgar para ninguém sobre... Sim, são investidores qualificados, inclusive. Então... Toda a regulamentação da CVM, eu falo diretamente para você. E a coisa bem fechada. Esse é 476. Se você ainda não chegou lá, em breve você vai chegar. É isso aí. Dito isso, fechando parênteses, continua, por favor. Por exemplo, eu vou te dar um outro cenário. A gente está falando de B3, né? Mas tudo na B3 não é possível fomentar o ESG? Não. A gente tem, por exemplo, os créditos de carbono, tá? E agora os créditos de descarbonização. Opa! Tá? Eles começam... Não, é algo recente, começou em dezembro de 2019, tá? Ele chama-se CBIO, tá? É um crédito de descarbonização. Como é que ele funciona? Os produtores de biocombustível, tá? Por enquanto, só a parte de etanol, né? Então, as sucroalcooleiras que estão aptas a emitir os CBIOs. Então, as empresas que produzem o etanol certificado, tem toda uma certificação por trás disso de boas práticas, tá? Ele emite com a nota fiscal de venda para uma distribuidora, ele vai lá num escriturador e fala assim, eu tenho essa nota fiscal aqui, eu quero emitir os CBIOs, tá? Tem uma calculadora por trás disso, eu acho que eu não vou entrar tanto a fundo, que não é o caso, mas enfim, tem lá uma calculadora, então, sei lá, uma nota de tantos milhões valem tantos créditos de CBIOs, tá? Esses créditos de CBIOs, eles ficam disponíveis na Bolsa para negociação, ok? O que acontece? A ANP e o Ministério de Minas e Energia, eles determinaram que as empresas desta cadeia têm metas de descarbonização. Então, como é que funciona? Qualquer investidor pode ir lá e comprar estes CBIOs. Mas quem tem a obrigação de comprá-la são as distribuidoras, que elas não têm como gerar a descarbonização, porque elas não produzem. Quem é que gera a descarbonização? São os produtores. Então, o que acontece? Para compensar
essas emissões deles, eles compram esses CBIOS no mercado da B3. E aí o que acontece? Esse CBIOS aposenta. Chama-se aposentar os CBIOS. Então ele deixa de existir neste momento. Aposentar Mas os civis. o CBIOS se aposenta. Olha que bonitinho, antes de nós, inclusive. Então, o que acontece? Mas o investidor pode ir lá e comprar o papel, ele existe. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um fundo, o fundo pode comprar um CBIO. É um ativo. Entendi. Ok? É um ativo. É um ativo. O mercado de carbono, o crédito de carbono, ele é um ativo. Entendi. Tá? Então, e aí você está fomentando diretamente o ESG. Então, assim, é importante que a gente tem, sim, coisas que podem gerar diretamente dentro dos fundos aliás, assim, eu quero fazer só um parênteses. A gente escuta muito falar de pegada, né? Pegada sustentável. E o pessoal acha que pegada como é que tá a pegada. Não, pegada é no sentido literal. Quando você vai na praia, você deixa o quê? Uma pegada na areia. Exato. Como é que você está se comportando. O que você está deixando no mundo? É a sua pegada. Tá. Ela está sendo sustentável ou não? Esta é uma grande provocação que eu faço a todos que estão presentes, inclusive. Boa. Aninha, para a gente não estender demais aqui, deixar o pessoal com gostinho de quero mais, mas eu não podia deixar a gente já falou sobre isso brincando, né? Cara, e o Damodaran? Como é que fica aquela história do Damodaran? Quem não sabe Damodaran, quem não sabe quem é Damodaran, pessoal, Damodaran é o papa das finanças corporativas, é o grande mestre, o cara que escreveu o principal livro de valuation, que é a avaliação das empresas para serem vendidas mundo afora. E nessa semana enfim, ele se manifestou falando totalmente contra a iniciativa de ESG pelo mundo afora. E eu mandei essa matéria para a Aninha e assim ele criou um fuzuê mundial. O que você acha? Ele fez uma provocação interessante. Eu acho que ele fez uma provocação interessante e eu concordo em partes com ele. Eu até brinquei com você mais cedo que este será talvez o tema do meu segundo artigo científico publicado na faculdade. O ESG na moda, e não é na moda de roupa, né? É no comodismo do ESG. Infelizmente, assim, quando você olha, realmente é como se a gente tivesse, ele até fala, tem uma frase que ele usou aqui, como se as empresas estivessem tentando se tornar igreja. Pode crer. Cara, eu achei fantástica a colocação dele, porque assim, o grande problema quando você traz esse tema da sustentabilidade, tá? É como se você estivesse transferindo para o consumidor, para o legislador, as suas obrigações. Por isso que eu fiz essa provocação agora. Qual é a sua pegada no mundo? O que você está deixando de história no mundo? E é exatamente isso que ele está falando, porque assim, não adianta eu terceirizar para você a minha obrigação. Então, quando você, na verdade, você traz esse modismo do ESG, você está tentando capitanear recursos e virar santo. E virar assim, não, eu sou sustentável. E, infelizmente, assim, vou usar assim, o agronegócio novamente, tá? Eu tenho visto várias emissões, eu acompanho as emissões, por exemplo, de empresas que estão declarando que já fazem, que já tem pegada, que até 2025 vão estar carbono zero e etc. E aí eles vão lá e emitem um título com um lastro marrom. O que é o lastro marrom? É algo que você fez errado. Peraí, você fala que você é sustentável, você declara para o mercado, você diz, olha, eu sou, tá? Mas na hora da emissão, o seu lastro do seu papel, de um CRA, por exemplo,
ele não é certificado, não se consegue certificar, dizendo que você já tem essas boas práticas nas suas atividades. Ok? Então, assim, é basicamente isso que ele está falando. Então, criou-se um modismo, todo mundo agora é santo, é bonito, faz a pegada sustentável, mas esquece de realmente fazer. Né? A realidade, a expectativa e a realidade, elas têm que ser iguais nesse mercado. Ou seja, de certa forma, ele está chamando a atenção para que não basta a gente apertar o Enter no nosso celular, aplicando parte das nossas reservas no fundo SG, e com isso a gente está transferindo a nossa responsabilidade, né? Como se a gente estivesse transferindo através do fundo. Exatamente. Eu tô fazendo, tá? Eu tô fazendo a minha parte, então eu já sou, olha, eu sou SG. Aí, o que você faz com o lixo? E aí, Ivan, você está em São Paulo, tá? Então você tem uma cadeia hoje ambiental de 1000 a 0 de muitos lugares que tem problema de esgoto a céu aberto. Vou te dizer, São Paulo, a cidade de São Paulo foi chancelada como a primeira cidade sustentável do país. Olha que legal. É mesmo? Te faço essa provocação. Eu estou em Brasília. Olha, eu moro em São Bernardo. É cidade dormitório, eu vou e volto para São Paulo. Mas eu confesso que estou surpreso, porque não é para mim o que parece. Não me parece isso. Falta muito ainda para a gente ser. Está muito aqui. Né? Nós temos muitos problemas, principalmente sociais. Sim. Isso que eu falo assim. Aliás, assim, só para deixar claro para todo mundo que está assistindo. Quando a gente fala de sustentável, é quando nós linkamos os conceitos de ambiental e social. E aí você tem o sustentável. Tá? Então, assim, por isso que eu pergunto, nós realmente somos a cidade mais sustentável do país? Claro, provavelmente poderíamos ser, mas assim, uma chancela de glória, nós estamos caindo nessa matéria do Damodaran. Exato. Então, qual é a nosso dever de casa? Qual é a nossa pegada? Qual é o que nós estamos deixando para o mundo? Qual é a nossa pegada? Legal. A gente está fazendo o correto, usando aquele gerundismo horroroso, mas é para isso que ele serve também. Nós estamos fazendo? Pessoal, já estamos indo para 40 minutos de live. Queria agradecer demais, para a gente não ficar muito extenso e não tirar aquele gostinho de quero mais. Fica esse recado, porque não dá para finalizar essa conversa sem ter um call to action, né? O call to action de vocês, o recadinho de casa, mestre, professora, né? Eu também sou professor, tem que dar um dever de casa, né? Então, Exato. O dever é esse, o dever é de vocês, o dever é meu, o dever é dela, e não é o dever, é alguma coisa muito maior, é algo que a gente precisa realmente refletir, porque é algo que envolve a nossa vida, envolve a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, envolve a vida das pessoas do que a gente ama, envolve a vida em si. É cada pequena coisa que a gente faz, cada pequena respiração que a gente, né, inspira e solta. É isso, é cuidar, amor, gratidão. Isso também é ESG. São pequenos movimentos, pequenas coisinhas. Aninha, quando a gente cuida do outro, a gente cuida de si também, né? Isso aí. Ivanzinho, obrigada. Eu te agradeço. Muito legal. Foi demais. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo pra gente... Bom, tudo tem seu tempo certo, né? Tudo acontece no tempo certo. Com certeza. E sempre que quiser, se eu chamar. Com certeza, não tenha dúvida que esse foi o começo de uma longa jornada juntos aí. E, de novo, pessoal, se vocês gostaram, aproveitem, já coloquem perguntas, já se manifestem, já curtam, deem um like, sigam Mente Milionária, sigam a Aninha também no Instagram dela, no meu Facebook, no Facebook dela. A gente tem muita coisa para apresentar para vocês aqui. A ideia é a gente transformar o mundo, que a gente tem essa missão aqui,
cada um no seu tempo, no seu espaço. Estamos juntos nessa. Beijo. É isso aí. Um beijo grande para todo mundo. Beijo para Obrigada, todos que viu? participaram. Beijo para você, Lia. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.